Pessoal do Diário do Centro do Mundo, DCM, a gente está com uma entrevista especial hoje, num dia que, enfim, a gente teve uma saraivada de más notícias desse desgoverno, desse absurdo que está sendo os primeiros dias do presidente eleito Jair Bolsonaro. Meu nome é Pedro Zambarda, sou colaborador do DCM, eu estou aqui com o ex-ministro da Saúde, que tem uma longa carreira como médico, enfim, fez parte aí de diversos projetos importantes e criou o Mais Médicos. Alexandre Padilha, tudo bem, ministro? Boa noite. É um dia triste, né? É um dia triste para ser brasileiro. Estou aqui em Ares, aqui em margens meio tenebrosas, aqui estou aqui no meio da rua à noite, aqui sobre uma luz que a gente conseguiu arrumar, mas é, é dia triste para a saúde pública brasileira. Eu diria também um dia muito triste para a política externa, porque o que nós assistimos é uma reação do Ministério da Saúde de Cuba às declarações preconceituosas, despreparadas de um presidente eleito do país, em relação, em primeiro lugar, aos profissionais médicos e médicas cubanos, em relação ao que é a saúde de Cuba e em relação à Organização Pan-Americana de Saúde. Eu mesmo sendo deputado federal eleito, tendo sido ministro, eu continuo atendendo. Durante a campanha eu atendia numa unidade de base de saúde lá em Campinas, dou aula na universidade em Campinas e em São Paulo. Então, hoje à tarde, por coincidência, aconteceu que eu estava na unidade básica de saúde, é numa periferia da cidade de Campinas, nem é numa área extremamente vulnerável, é um bairro periférico, industrial, tradicional de Campinas, e onde tem uma médica cubana, a doutora Sarai. E ela recebeu a notícia também no dia de hoje, né? Vamos conversar, e logo depois ela recebeu a notícia do interlocutor da OPAS, né? A OPAS tem interlocutores junto aos médicos cooperados que estão aqui no Brasil, para apoio logístico, tudo, estão dizendo, ó, vai ser preparado passagem, data de saída, tudo. E aí a fala dela foi uma fala seguinte, ela dizendo assim, ó, Padilha, talvez o povo brasileiro não entenda no primeiro momento, mas o meu país, ela falando, uma coisa era ouvir crítica de pessoas, de indivíduos, de entidades políticas, de entidades médicas, ela contando, às vezes, o preconceito que tiveram quando chegaram no Brasil, muitas vezes a dificuldade de se adaptar, porque teve até boicote. Ela falou o seguinte, ó, isso tudo a gente suporta, mas outra coisa é quando o presidente eleito de um país se utiliza depois da eleição, do espaço público que ele tem, para desqualificar os médicos, porque é o tempo todo desqualificando, questionando a formação desses médicos, chega a questionar se são médicos de verdade ou não, questiona a forma como são contratados. Né? Então ela diz o seguinte, ó, a gente coopera em 60 países do mundo. Todo dia bate um ministro, um presidente da república, uma entidade internacional. Ajudam, inclusive, os Estados Unidos, né, ministro? Estados Unidos. Estados Unidos, nas suas tragédias, bateram no Ministério da Saúde de Cuba. Depois começaram a fazer parcerias também com o Ministério da Saúde de Cuba em relação à formação dos profissionais médicos. Só para você ter uma ideia, hoje tem mais de 1.000 estudantes de medicina nos Estados Unidos que estagiam dentro de Cuba para conhecer a sua formação desses profissionais. Então, é o seguinte, nós estamos sendo agredidos, só que uma coisa é ser agredido por um sindicato, por uma entidade, por um partido político, um deputado, outra coisa é ser agredido pelo presidente eleito. Então, ela dizendo que ela compreende um pouco a atitude do Ministério da Saúde de Cuba, dado, em primeiro lugar, das declarações preconceituosas, os ataques reiterados, mas mais do que isso, quem é o Bolsonaro em relação ao programa Mais Médicos? Primeiro, como deputado federal, ele votou contra o programa. Eu era um ministro, a gente construiu o programa, conduzia a negociação com o Congresso Nacional, foram um dos poucos deputados federais que votaram contra o programa. Segundo, em 2013, logo que a gente lançou o programa, ele entrou no STF para questionar a constitucionalidade do programa. Então, um país, quando vê um presidente eleito que entrou na Suprema Corte do país para questionar isso, esperava o mínimo, depois da eleição, de sinal de paz, de reduzir conflito. Acabou a eleição, vamos governar o país. Né? Não foi isso que o Ministério da Saúde de Cuba recebeu, pelo contrário. Recebeu falas reiteradas
de desprestígio em relação aos médicos cubanos, ataque à formação e qualidade dos médicos cubanos, ataque à Organização Pan-Americana de Saúde, que é um braço da ONU, da Organização Mundial de Saúde, né? E nenhuma sinalização de interesse em manter o programa, né? Então, eu acho que nós estamos, infelizmente, é um dia triste, porque o povo brasileiro está aprendendo da pior forma possível o que acontece quando alguém despreparado para governar um país começa a achar que política externa é a mesma coisa que acontecia aqui no Brasil. Porque eu ouvi muito nas eleições das pessoas falando assim, às vezes amigos, chegavam a falar assim, ó, Padilha, ele fala isso, mas não é o que ele vai fazer. Em política externa, a palavra, a fala, as atitudes têm um peso muito forte. Então, acho que infelizmente é isso. Na semana passada, o despreparo dele quase quebra a indústria de frangos no Brasil, né? E, infelizmente, nessa semana, o despreparo dele pode significar um impacto imediato à saúde de quase 60 milhões de brasileiros. Os pacientes da dona Sarai lá na UBS hoje estavam chorando, desesperados, porque na prática é uma médica que está aí quase 3 anos, cuidando, né, tirando Pessoas nós... que, inclusive, iam voltar à consulta, né? E foi? Pessoas que iam voltar a fazer consulta, que já estavam se tratando com a médica, e se veem aí no horizonte que podem perder o tratamento, né? Sim, pode perder o tratamento e pode ter instabilidade. Isso eu estou falando na cidade de Campinas, que é uma cidade que tem pelo menos 3 escolas médicas, tem formação profissional médico, tem formas de atração, tem um número de médicos maior do que a média brasileira. Imagina as comunidades ribeirinhas de Santarém, onde eu trabalhei, no meio da região amazônica, que boa parte são médicos cubanos. Só para você ter uma ideia, mais de 1.700 municípios brasileiros só tem um médico cubano no programa Mais Médicos. Tem outro médico no programa Mais Médicos. Então, esse é o impacto imediato que nós podemos ter. Uhum. São mais de 1.000 municípios. Você tem ideia, Padilha, em números de profissionais? Você que começou o programa em 2013, implantou ele teve sucesso nos rincões aí do Brasil. A gente fez, inclusive, um documentário aqui no DCM sobre o Dr. Melgaço, explicando como funciona o programa, falando em números de médicos, quantos especialistas a gente vai perder com essa migração de volta para Cuba? Olha, o programa no ápice, durante os nossos governos, nos governos do qual eu participei, depois o segundo governo da presidenta Dilma, chegou no ápice a cerca de 18 mil médicos no programa Mais Médicos. Hoje ele tem cerca de 15 mil médicos, ou seja, o governo Temer já vinha desidratando o programa como um todo. O ápice de médicos cubanos chegou em torno de 11 mil, nos nossos governos. Depois, quando começou o governo Temer, ele começou a reduzir a presença desses médicos, o que já vem causando um impacto muito negativo no programa, porque começa a ser substituído por alguns outros médicos que não têm o mesmo compromisso, não ficam lá de segunda a segunda, ou não têm a mesma formação como especialistas em medicina, família e comunidade, ou muitas vezes o município perde o médico, demora 2, 3 meses para repor. Então, hoje, nós temos cerca de 8.500 médicos cubanos e cubanas, especialistas em medicina, família e comunidade que estão no Brasil. Esses 8.500 médicos estão espalhados em torno de 2.800 municípios brasileiros. E cerca de 1.700 municípios brasileiros só tem eles. Não tem nenhum outro médico ou brasileiro ou de outra nacionalidade no programa Mais Médicos. Para vocês terem ideia, 75% dos médicos que atuam em áreas indígenas hoje no Brasil são médicos cubanos e cubanas. A gente nunca conseguiu ter... Eu trabalho com saúde indígena desde o final dos anos 90. A gente nunca conseguiu ter todos os que a gente chama dos distritos sanitários indígenas, são mais de 30 no país inteiro, totalmente preenchidos com presença de médicos. Nós começamos a ter com mais médicos. Hoje, 75% dos médicos que estão lá são cubanos e cubanos. A gente só conseguiu isso por causa dos médicos cubanos. Poderão ir embora de imediato. Então, é uma coisa importante para as pessoas saberem. É verdade que aumentou a presença de médicos brasileiros ou de outras nacionalidades nos últimos 2, 3 anos. Nos últimos 4 anos do programa, antes mesmo, no final do governo da presidenta Dilma, só que os cubanos estão nas áreas mais vulneráveis do Mais Médicos. Então, você pega aqui, cidade de São Paulo, nós temos cerca de 300 médicos do Mais Médicos. Só que cidade de Tiradentes
extremo da Zona Leste, a maior parte são médicos cubanos. Parelheiros, médicos cubanos. Grajaú, Perus, Brasilândia, né? Então, eles estão exatamente nas áreas mais vulneráveis, na periferia das grandes cidades, do sertão, na Amazônia brasileira, áreas quilombolas, áreas indígenas, e que tudo indica que é uma decisão firme do Ministério da Saúde de Cuba. Não vi nenhuma sinalização do presidente eleito de querer rediscutir isso, pelo contrário, a fala dele agora foi desastrosa, foi só incitando mais conflito, dizendo que vai receber os médicos que querem ficar aqui como vai ceder asilo, falou até asilo. Né? Ele fica sempre se remetendo como se o problema dos médicos fosse unicamente a questão do regime político deles, né? Ele não coloca em consideração que muitos, enfim, estão prestando um serviço global de uma maneira construtiva, não querem trabalhar aqui. Não, ele acha que isso, na verdade, é uma forma de asilo, né? Ele chegou a imaginar que eram guerrilheiros, né? Chegou a ter falas dele, de membros do PSL, em outros momentos, sobre isso, né? De que eram guerrilheiros infiltrados da ditadura cubana aqui no Brasil, né? E essa é uma fala de quem nunca precisou de médico, sabe? Quando precisou, teve. O presidente eleito, quando precisou de médico naquele triste momento daquele atentado que ele sofreu, foi o SUS que o salvou, a cidade de Juiz de Fora. Então, é achar que essa realidade é a realidade de todo o povo brasileiro, quando não é. Né? O programa Mais Médicos, eu quero repetir aqui, para 60 milhões de brasileiros, foi a primeira vez que passou a ter um médico na unidade básica de saúde, onde a pessoa sabia, fez a consulta hoje, sabe aquela coisa assim, fez a consulta, diagnosticou que é hipertenso, que é diabético, começa os exames e o tratamento, quero te ver daqui a um mês e meio, 2 meses, para 60 milhões de brasileiros, esse retorno não existia. Quando era marcado o retorno, o médico não estava mais lá, era só para o atendimento, passou a existir com mais médicos. É isso que os críticos do programa não conhecem a realidade, não sabem o impacto do programa, que hoje é reconhecido pelas histórias, documentário como se fizeram, e tem um profundo reconhecimento acadêmico também. As principais revistas científicas do campo da saúde pública no Brasil tiveram que fazer suplementos especiais só de pesquisas que avaliam positivamente o impacto no Mais Médicos em aspectos da saúde pública brasileira. É por isso que é um dia muito triste para a nossa saúde, onde a exaltação do conflito, né, o discurso militar da guerra foi colocado acima, né? Daquela história que é Deus acima de tudo, o Brasil acima de tudo. Hoje o que foi colocado acima foi o discurso da guerra, do conflito. A doutrinação ideológica ficou acima do bem-estar da população, né? Acima da vida de milhões de brasileiros. Infelizmente, isso aconteceu hoje. Ministro, eu queria te perguntar, você falou muito bem a respeito da questão dos locais que sofrem maior carência no norte. A gente sabe que os médicos também foram muito influentes no Nordeste, mas uma coisa que eu queria saber e isso chegou a ser notícia. Os brasileiros não... existiram muitos concursos que foram abertos para mais médicos e os brasileiros não entraram nessas regiões mais carentes. Agora a gente tem a notícia aqui que o Ministério da Saúde vai abrir concurso. A gente vai ter esse mesmo problema de novo, né? Certamente. Durante esses 5 anos, a gente não começou Mais Médicos de hoje, tá certo? Então já tem uma experiência acumulada no programa, inclusive serviu de aprendizado para a Organização Mundial de Saúde e para outros países. Todos os editais que nós fizemos, porque em primeiro lugar sempre foram os brasileiros que atuam aqui, todos os editais conseguiram recrutar no máximo 3.000, 3.500, 4.000 médicos. Uma parte começou com 4.000, né? Foi recrutar o 4.000, levava ele para as unidades de saúde, começava a trabalhar 2, 3 meses, já tinham reduzido para 2.000, tinha uma parte saído fora, ou seja, nunca existiu nenhum dos editais nesses 5 anos que tenha conseguido recrutar 8.500 médicos. Então, a saída desses 8.500 médicos dificilmente será reposta, seja o que seja feito, das condições dos editais. É isso que é importante. A Frente Nacional de Prefeitos, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde soltou uma carta importante que é cobrando do governo atual
da equipe de transição e do presidente eleito que tem uma solução emergencial. Uma solução poderia ser o seguinte: tem um gesto de humildade e fala o seguinte: Cuba, vamos manter por um ano as condições atuais. Peço desculpas em relação a tudo que eu falei sobre os médicos cubanos, né? Reconheço a qualidade desses médicos, os prefeitos brasileiros falaram isso, secretários municipais, vamos manter e vamos discutir outra coisa. Não foi isso que foi feito. Nenhuma sinalização sobre interesse em manter. O tempo todo as sinalizações são em fazer conflito. Então, dificilmente qualquer edital vai conseguir reunir 8.500 médicos em qualquer situação. Segundo, nas áreas onde os cubanos estão, porque essa é a questão. Todos os editais comércios brasileiros chegaram a reunir 3.000, 4.000 em áreas mais próximas das grandes cidades. Por isso que nós fizemos parceria com a Harvard para trazer médicos cubanos, porque eram áreas onde ninguém ia. Né? Era terceiro, ninguém queria ir para essas áreas. Então, dificilmente para essas áreas. Quais são as possibilidades? Por exemplo, o capitão Bolsonaro vai se utilizar, por exemplo, do serviço militar obrigatório, né? Não é uma solução simples, porque primeiro transformar isso numa convocação militar. Segundo, é saber que vai colocar médicos que não têm a mesma formação que os especialistas em medicina, família e comunidade cubanos têm. Então, tem uma mudança no perfil de atuação do profissional. Terceiro, o profissional médico vai para o serviço militar, ele vai como tenente, vai como oficial. Ou seja, tem uma distribuição na estrutura do batalhão que vai ser mexida. Então, significa o quê? Vai recrutar mais soldados também? Vai recrutar, né? Vai recompor os oficiais? Né? Então, não são medidas... Se fosse simples, a gente não teria utilizado os médicos cubanos. Né? Não só o Brasil, como outros 60 países. São 60 países que hoje têm parcerias similares com a nossa. Né? Então, eu acho que o que para mim está muito claro, de um lado tem despreparo, como também eu acho que é um despreparo o anúncio do ministro das Relações Exteriores hoje, né, que foi indicado para o ministro das Relações Exteriores, tem um despreparo em relação a como lidar com a política externa, né, e mais do que despreparo, tem essa necessidade de colocar o conflito, a sua doutrinação, né, à frente dos interesses do povo brasileiro, né? E mais, de alguém que não desceu do palanque, acabou a eleição. Ele tem responsabilidade de governar para todos os brasileiros, sobretudo as pessoas que mais precisam. Hoje, né, as ações, as falas, as acusações, as agressões dele fizeram com que ele não governasse para 60 milhões de brasileiros que só tiveram os médicos do Mais Médicos para atender nas unidades básicas de saúde. Padilha, queria agradecer muito a sua fala. A gente está agora com a presença do editor Joaquim de Carvalho. Tudo bem, Joaquim? Tudo bem. Boa noite, Pedro. Boa noite, ministro, agora deputado federal, Alexandre Padilha. Tudo bem? Oi, Joaquim, tudo ótimo. Tudo ótimo. Olha, eu acho que o seu depoimento hoje é extremamente importante, a sua fala, porque o Mais Médico, eu lembro que até a revista Veja chegou a publicar uma reportagem, alguns anos depois de implantado o Mais Médico, Mais Médicos, em que ela reconhecia a importância do programa e dizia que era fundamental para o Brasil. Isto até a revista Veja, e suspeita desse aspecto por elogiar uma iniciativa sua que eu digo que realmente foi revolucionário para muitas pessoas aqui no Brasil. Nós, do DCM, fizemos um documentário, tivemos no Melgaço, numa cidade, mostrando como impactou positivamente na vida das pessoas. Então, ministro, nessa entrevista eu gostaria de ouvir do senhor. Primeiro é o seguinte: o que vai acontecer? Eu sei que a entrevista está em curso, eu estava postando agora um artigo, terminei, sobre o depoimento do ex-presidente Lula, mas eu gostaria de perguntar para o senhor diretamente o que vai acontecer com essa população brasileira que precisa do Mais Médico e agora vai ficar sem esse tipo de atendimento. Joaquim, é gravíssimo, né? Nós vamos estar destruindo uma casa que estava sendo construída, né? Eu sempre disse que o Mais Médicos era um primeiro passo de uma revolução que nós vamos fazer no Sistema Único de Saúde no país, de uma profunda transformação no sistema. E como toda a reconstrução do sistema, né, eu diria, talvez construção pela primeira vez, você começa pelo andaime. A gente está começando pela atenção básica de saúde no país, que pode resolver 80% dos problemas de saúde.
são as unidades básicas de saúde, mais perto de onde a pessoa vive, de onde ela mora, né? Essa atitude coloca em risco o atendimento de 60 milhões de brasileiros. Da saída dos médicos cubanos, cerca de 30 milhões hoje de brasileiros. Só que impacta o conjunto do programa, porque põe em questionamento o resto do programa, né? Põe em questionamento o conjunto de iniciativas. A presença dos médicos cubanos aqui no Brasil está tendo um impacto importante de aprendizado para a saúde pública brasileira, para os gestores municipais de pequenas cidades. Tudo isso passa a ser impactado, né? A suspensão. Hoje eu estava comentando, né? Eu trabalho numa unidade básica de saúde em Campinas. A médica cubana lá, a doutora Sarai, estava começando a se despedir dos seus pacientes que viram nela pela primeira vez, uma médica que está lá há mais de um ano, acompanha os retornos, conhece os pacientes, as suas famílias, né, como se fosse da própria família, conhece detalhes que passam a interromper esse tipo de tratamento, né? E pelas sinalizações todas, a gente não tem todos os detalhes, mas é uma programação de retirada real, rápida, nos próximos meses, novembro, dezembro, janeiro. Mesmo o Ministério da Saúde, se o Ministério da Saúde for soltar amanhã um edital convocando médicos brasileiros, selecionando médicos brasileiros, a tradição que nós tivemos dos outros editais do Mais Médicos demora de 2 a 3 meses até o médico chegar na unidade básica de saúde. Então, nós vamos ver novembro, dezembro e janeiro, um período de profunda instabilidade, sem saber de fato o que pode acontecer com a saúde dessas pessoas. Certamente interrupção. O que nós vamos assistir no Brasil? É agravar aquilo que nós já estamos vendo com o governo Temer. O governo Temer conseguiu, depois de 16 anos, voltar a aumentar a mortalidade infantil no Brasil. Voltou a aumentar a mortalidade infantil e a mortalidade na infância no nosso país. Então, nós vamos começar a assistir, né, a intensificação desse aumento da mortalidade infantil e da mortalidade na infância no país. Isso é extremamente grave. Essa medida que é fruto, né, quero repetir mais uma vez, é fruto das acusações, das desqualificações, das agressões feitas pelo presidente eleito a profissionais estrangeiros e a um país que estava, de uma ação de forma bastante solidária, ajudando o atendimento ao povo brasileiro. Ministro, é possível ter convênios por Estado? Nós demos a notícia hoje que o governador do Piauí, o Wellington, gostaria de fazer um convênio diretamente do Estado, isto é, uma unidade da federação com a OPAS, para que tenha mais médicos. Isto é possível? É possível. A regra do Mais Médicos, a lei do Mais Médicos permite isso. A condução do registro do médico é feita pelo Ministério da Saúde. Então, só para vocês saberem, quando estava o ministro Arthur Quioro ainda, eu era secretário de saúde da cidade de São Paulo, por exemplo, junto com o prefeito Fernando Haddad, nós fizemos um edital só específico para a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo entrou com recurso adicional e fizemos esse edital. Tem um papel coordenador fundamental do Ministério da Saúde, que é ele que é o órgão que dá o registro de atuação desse profissional aqui no nosso país, né? Tem uma outra questão, que é uma questão importante, é o seguinte: o quanto que a Organização Pan-Americana de Saúde, porque é importante as pessoas saberem, o convênio, a parceria não era feita Ministério da Saúde direto com o Ministério da Saúde de Cuba. Você tem uma parceria do organismo da ONU. O quanto que a Organização Pan-Americana de Saúde vai querer fazer convênios e parcerias com governos estaduais. Essa é uma questão. Ela tem vários convênios. Hoje, por exemplo, Piauí, Maranhão, são estados, Bahia, São Paulo, vários estados têm parcerias direto com a Organização Pan-Americana de Saúde para outras ações. O quanto que a OPAS vai se sentir à vontade para fazer essa parceria para provimento de profissionais médicos. Porque tem uma questão também, quais são as garantias que a OPAS precisa, por exemplo, de qual é o orçamento, a garantia do orçamento, porque imagina, tem uma mobilização de profissionais de fora para o Brasil. Imagina, por exemplo, se um estado resolve interromper o pagamento disso, de uma hora para outra. Isso tem impactos na mobilização dos profissionais, como é que mantém isso, pode ter questionamento em relação para a OPAS. Então, tem questões importantes a serem tratadas, mas é um caminho possível de estados e municípios buscarem a Organização Pan-Americana de Saúde. Precisa da mediação pela lei, precisa da mediação do Ministério, porque é o Ministério que pode fazer o processo de registro da atuação do profissional aqui no Brasil. Agora, houve na verdade, o presidente eleito,
eu entendo que quando ele disse a justificativa que o Cuba não teria aceitado isso ou aquilo, na verdade, me parece que isso não é verdadeiro, porque o presidente eleito não tem interlocução nenhuma hoje com países estrangeiros. Quer dizer, isso, na verdade, foi um discurso de campanha dele muito hostil, continuou fazendo esse discurso, mas não houve, pelo que me parece, formalmente nenhuma tratativa, já que nem o ministro de Relações Exteriores indicado ele tem. Então, me parece que ali continuou com a mesma retórica de campanha e agora, no Twitter, quando ele se manifestou, dizendo Cuba não aceitou isso, etc., eu achei que isso não é verdadeiro, não me parece verdadeiro, não parece fundamento, por não ter fundamento, porque ele não tem interlocução com Cuba, ele não tinha sequer ministro das Relações Exteriores, não é isso? Joaquim, não tenho dúvida nenhuma que esse tenha sido a principal motivação da decisão do Ministério da Saúde de Cuba. Porque o que está acontecendo? O Ministério da Saúde de Cuba sabe, os países sabem, nós temos um presidente eleito que votou contra o programa Mais Médicos em 2013, foi contra. Certo. Fez discursos reiterados desqualificando os profissionais médicos cubanos. Depois entrou no STF para tentar questionar a constitucionalidade do programa, em 2013. Depois, durante a campanha eleitoral, fez vários discursos questionando a qualidade dos médicos. Depois de eleito mesmo. E não deu nenhuma sinalização diferente em relação a isso. Nós estamos falando de países. Claro. Tem um país que tem dezenas de milhares de profissionais que estão atuando no Brasil. Dos seus profissionais estão sendo questionados, estão sendo desqualificados. Não tem nenhuma sinalização do governo sobre o que quer fazer sobre isso. Sinalizações públicas são as piores possíveis, são de desqualificação de profissionais. Então, o tempo todo é reiterado isso. E não existe nenhum esforço da equipe de transição do atual governo, independente de ter ou não o seu ministro das Relações Exteriores, mas nenhum esforço de falar de fato qual era a proposta do novo governo brasileiro, qual era a proposta em relação a isso, debater condições. Eu vou lembrar que teve um certo momento, por exemplo, do governo Temer, que estremeceu a relação do Ministério da Saúde de Cuba com o governo brasileiro por questões, por exemplo, de questionamento sobre a vinda do profissional, os valores. Então, chegou a ter, não teve rompimento, mas teve distanciamento a ponto da OPAS reconstruir as pontes, o governo brasileiro ter recuado, feito propostas de transição, e em nenhum momento o atual presidente deu qualquer sinalização sobre isso. Pelo contrário, né? As suas falas desqualificação em relação aos médicos. Eu estava citando um exemplo estava dialogando com imagina, por exemplo, o Brasil manda pesquisadores para o mundo inteiro. CNPq, CAP, fundações estaduais, as empresas brasileiras. Imagina se um presidente desse país que recebe pesquisadores começa a fazer críticas aos pesquisadores brasileiros, a sua qualidade, a sua qualificação, questionando o nosso país. O que a sociedade brasileira cobraria do governo brasileiro? Que enfrentar a situação, trouxesse os pesquisadores de volta, discutisse isso. O Ministério da Saúde de Cuba, que é um Ministério da Saúde reconhecido no mundo inteiro, mais de 60 países fazem parcerias com ele, recebeu reiteradas agressões, os profissionais de saúde reiteradas agressões. A doutora Sarai, lá que trabalha comigo, ela falou isso, eu estou recebendo crítica o tempo todo. Ela enfrentou boicotes no começo. Ela fala, uma coisa é ser boicotada por uma pessoa, por outra, por uma entidade. Outra coisa é quando um presidente eleito começa a te qualificar. O que significa isso no país? Então, para mim, não tenho dúvida nenhuma que é uma consequência de agressões, de uma política de sinalizações claras, de uma política externa absolutamente errática e que vai jogar o país ou para o alinhamento ou para o isolamento, ou para um alinhamento subalterno de interesse de alguns países, que não uma postura ativa do Brasil na política externa do mundo. Eu sei que tem uma disputa política, mas em hipótese nenhuma, eu conhecendo o seu trabalho, em hipótese existe quem torce para que a população fique sem saúde, que haja algum tipo de problema, com certeza. Por mais que se discorde, quer que o país funcione, que as pessoas tenham um atendimento. Então, eu percebo que o presidente, na verdade, ele continua com essa retórica de campanha, ele parece querer fazer algumas coisas que o Donald Trump faz lá nos Estados Unidos, só que a gente
o eleitor dele precisa ficar atento, enfim, a sociedade toda tem que cobrar que o Brasil não pode ficar alinhado totalmente aos Estados Unidos, e o Brasil não tem a força que os Estados Unidos têm. Todo mundo quer fazer negócio com os Estados Unidos, é um outro tipo de economia. O Brasil realmente vinha crescendo bastante, sobretudo no governo do Lula, no primeiro governo da Dilma, está crescendo realmente, o Brasil está botando a cabeça para fora. Mas agora, com esse alinhamento automático ao Donald Trump, eu gostaria que o senhor fizesse essa avaliação, você conhece muito mais, foi ministro de duas pastas, né, da articulação, foi da saúde, e o senhor conhece bem Brasília, conhece bem o Estado brasileiro, mostrando que esse caminho vai ser ruim para todos nós, não é, ministro? Eu acho que tem um problema muito sério, a população vai pagar por esses desacertos. O Jair Bolsonaro não assumiu e já está causando estrago. O Egito cancelou lá aquela visita, já está tendo mal-estar nos países árabes. Eu acho que a população, sobretudo os mais pobres, vão pagar um preço muito alto por isso, ou não, ministro? Ô, Joaquim, é gravíssimo, né? O que nos deixa muito triste é exatamente isso. Quem mais sofre são os mais pobres. Na semana passada, que é a situação, por exemplo, dos países árabes, que mais de 40% do que é consumido, né, do que é importado por esses países de produtos do frango são importados do Brasil. Isso teria um impacto muito grande, não só nos grandes industriais de frango no Brasil, mas nos empregados, nos trabalhadores, o número de empregos no nosso país. E agora, essa medida de hoje, que ataca diretamente 60 milhões de brasileiros, né? De uma forma extremamente grave. Eu acho que tem uma postura absolutamente despreparada e irresponsável em relação a como conduzir a política externa no Brasil. Acho que tem um certo desconhecimento, um despreparo em relação ao conjunto de alianças que o Brasil foi construindo ao longo da sua história, independente de uma postura mais ativa. A gente sempre fala de uma política externa ativa e altiva, que foi conduzida pelo ministro Celso Amorim, iniciada pelo governo do presidente Lula. Mas antes mesmo disso, o Brasil tem um histórico de posicionamento, de jogar peso para a ideia de um mundo multipolar, onde você não se alinha automaticamente aos Estados Unidos, que estimule, né, uma multipolaridade no mundo, a importância da cooperação Sul-Sul. Então, as falas não é só do presidente eleito, as falas do Paulo Guedes sobre o que é o Mercosul, o que é o Unasul, chega a ser ridicularizado, né? O representante do mercado europeu falou o seguinte: eu não entendo como é que pode existir uma fala de um governo brasileiro contra o Mercosul, a importância do Mercosul, dos seus países mais vizinhos. Ou seja, chega a ser ridicularizado em relação a isso. Então, eu acho que eu queria lembrar, Joaquim, em 2008, quando nós tivemos uma grande crise nos Estados Unidos, o Brasil só não quebrou porque a gente tinha, de 2003 a 2008, diversificado o nosso comércio exterior. Antes de 2003, apenas o mercado, o comércio exterior para os Estados Unidos ocupava quase 50% do comércio exterior brasileiro. Isso passou a ser 25% em 2008. Isso foi decisivo, a diversificação, a ampliação da nossa capacidade de comércio exterior com a América Latina, né? É bom para o Brasil quando a Bolívia vai bem, quando a Venezuela vai bem, isso as pessoas precisam entender, porque eles compram produtos nossos, geram emprego no nosso país. As parcerias com a cooperação Sul-Sul, o esforço que o presidente Lula fez de reunir o mundo árabe. O presidente Lula fez uma grande conferência, Brasil, mundo árabe, depois Mercosul, mundo árabe, né, para diversificar o nosso comércio, exatamente para não ficar alinhado a um único país, que os Estados Unidos, que esse é outro elemento também, que tem a força que tem, né? Faz o que fala pelo interesse que o mundo tem. Cuba tem parceria com 60 países dos seus médicos. Por que ela vai insistir em manter médicos num país onde o líder, né, o presidente do país, não recebe bem esses médicos? Ela vai para os outros. Todo dia bate um ministro, um presidente da República de algum país em Cuba pedindo para que Cuba mande seus médicos para lá, construindo parcerias como essa. Em situações, as pessoas, né, situações econômicas, financeiras muito superiores, inclusive, do que o Brasil oferece para Cuba. Né? Você tem países do Oriente Médio que negociam em petrodólares com Cuba, tá certo? Então, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de interesse econômico, de expansão da solidariedade cubana, muito maior até.
né? Então tem um profundo despreparo e que eu acho que só se reforça pelo anúncio do novo ministro das Relações Exteriores, que além de ser um diplomata, né, um membro do Itamaraty de baixíssimo perfil, nunca assumiu nenhum papel importante em missão no exterior, né? Você lê lá os textos posicionamentos deles no blog dele, são assustadores, tá certo? Questionando a ação global, daqui a pouco vai falar que a Terra é plana. Antiglobalista. Antiglobalista, né? Então, assim, de uma sinalização gravíssima sobre o que pode ser a política externa brasileira sobre a presidência aí do capitão Bolsonaro. Infelizmente, né? Arrumada, assim, enfim, o Brasil começou, eu tenho dito isso e cubro o governo, já cubro há bastante tempo, o Brasil estava colocando, vamos dizer assim, estava na antessala do desenvolvimento, entendeu? Você tem vários fatores que mostram que o Brasil já estava sendo respeitado. Na Europa, a Economist chegou a fazer uma capa mostrando o Cristo Redentor decolando. O Financial Times fazia editoriais elogiando muito o governo Lula. Você vê dois eventos mundiais que todo mundo quer, que é a Olimpíada e a Copa do Mundo, que o Brasil trouxe para cá. Então, enfim, descobriu-se com o pré-sal praticamente uma Arábia Saudita inteira em águas profundas, isso só por conta da tecnologia e do empenho da Petrobras. Enfim, o BRICS tinha um banco, enfim, estava se tornando um polo alternativo ou um outro. A geopolítica do mundo estava mudando e o Brasil, como um player, um país respeitado, ouvido, e lamentavelmente eu digo que o Bolsonaro agora ele apenas é o coroamento de um processo de desconstrução que já vem, foi com a derrubada da presidente Dilma, depois com a condenação do ex-presidente Lula, a prisão do ex-presidente Lula, tinha que resultar nisso. É lamentável, não, ministro? Eu, quando olho, eu digo o seguinte, o pior de tudo isso é que tem setores da nossa sociedade, às vezes mais escolarizados, que não percebem o que está acontecendo. É um saque o que está acontecendo no Brasil. Estão destruindo o futuro, destruindo gerações, e quando nós estávamos assim já caminhando para um país desenvolvido, na antessala do desenvolvimento, isso dito pelo mundo inteiro, lamentavelmente isso aconteceu, agora a nomeação desse ministro, aí todas as notícias que se sucedem, todos os dias você vê indicativos de que nós estamos realmente regredindo, indo para trás, o que é bastante lamentável. O senhor tem esperança, ministro? Que eu quero dizer o seguinte, primeiro, o senhor vai fazer a oposição? Como é que a oposição pode ser feita num momento desse para tentar manter conquistas? Essa é a primeira questão. E a segunda é, o senhor tem esperança de que a gente possa retomar este caminho? Eu tenho só uma pergunta complementar. Desculpe interromper. Além do lamento do Joaquim, muitos médicos, não foram todos, mas uma parcela dos médicos também fizeram manifestações muito agressivas e preconceituosas contra os próprios cubanos e contra o PT. Eu queria que o senhor comentasse isso também. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Quando eu sempre falo que o programa Mais Médicos ele foi um passo extremamente corajoso para uma reconstrução, mais do que uma reconstrução, uma revolução, o início de uma revolução do Sistema Único de Saúde, é porque a gente sabia no que a gente estava mexendo, né? As críticas que a gente ouviu, por exemplo, de uma parte dos médicos brasileiros, não tem a ver com a vinda de médicos cubanos para cá, do que eles significavam em relação à ocupação do mercado de trabalho, eles estavam vindo exatamente para locais onde ninguém queria ir. Por vários motivos, mas que ninguém queria ir, né? Mas é porque eles iam passar a ser um paradigma, a ser comparado com a atuação de outros profissionais em relação ao sistema público de saúde, atendimento nas áreas mais carentes, nas unidades básicas de saúde, a humanização do atendimento, o compromisso em relação a isso, né? E acho que uma parte desses profissionais ajudaram a alimentar esse caldo do ódio, da intolerância. Uma parte deles pode até estar comemorando, né, a saída dos médicos cubanos, porque não tem, de fato, compromisso real nenhum com a população brasileira que vai ser desassistida nesse momento. Ô Joaquim, eu sou um eterno otimista, lutador, né, e que busca esperança. Os meus pais lutaram contra a ditadura. Meu pai foi
preso, torturado durante 11 meses. Eu só pude dar um abraço no meu pai quando eu tinha 8 anos de idade, né? Né? Só pude dar um abraço no meu pai quando eu tinha 8 anos de idade, quando depois da anistia. Então, alguém que viveu isso e depois ter se transformado em ministro da Saúde, agora deputado federal eleito, tem que ser um eterno otimista com esperança de que a luta do povo, o debate democrático, a mobilização pode impedir retrocessos nesse país, né? Então, acho que nós estamos preparando para uma oposição extremamente firme, aguerrida, propositiva. Eu torço para que o Brasil dê certo, né? Eu quero fazer propostas concretas de como que a gente pode evitar um desastre ainda maior que essa decisão. Acho que a primeira coisa, né, por isso que é importante a carta da Frente Nacional de Prefeitos, do Conselho de Secretários e Secretárias Municipais de Saúde, que está pedindo, solicitando, exigindo ao governo atual, à equipe de transição e ao capitão eleito, que possa rever sua posição, tentar rediscutir com o Ministério da Saúde de Cuba, construir uma transição para isso, né? Como a gente pensar em parcerias com os estados, como o Joaquim comentou, que já é permitido, inclusive, pela lei do Mais Médicos, como a gente construir medidas que possam incentivar ainda mais que médicos brasileiros retomar, por exemplo, a gente começou o programa onde o médico ficava pelo menos 1 ano na área carente ganhava pontos na prova de residência médica, no acesso dele à carreira, a promoção dele à carreira, a sua especialização, retomar isso, que isso foi retirado. Como retomar isso? Como pensar outros incentivos? Como criar uma carreira para o profissional médico, como eu e o Haddad fizemos aqui, quando o Haddad era prefeito de São Paulo e era secretário de Saúde, criamos uma carreira para o profissional médico, medicina, família e comunidade na periferia da cidade de São Paulo. Então, a gente, de um lado, de forma muito aguerrida, e outra, construindo proposições, né? Nós vamos construir proposições, propostas ao governo Bolsonaro, né? Infelizmente, é um governo que já causa estragos antes de tomar posse, né? Todo governo, a postura da oposição é discutir, acompanhar a composição do governo, ver suas primeiras iniciativas, discutir a alternativa para isso, resistir, mas o governo Bolsonaro já começa a causar estragos concretos à população brasileira antes de tomar posse, e não sair do palanque. Hoje, durante a entrevista, inclusive, eu estou vendo aqui numa matéria aqui, que ele chegou a dizer o seguinte, que ele duvida se os jornalistas brasileiros gostariam de ser atendidos pelos médicos cubanos, ou seja, mesmo depois da atitude, de novo, uma fala de questionamento sobre a qualidade dos médicos cubanos. Então, o tempo todo apostando no conflito, né? Mas nós vamos resistir, viu, Joaquim? Perfeito. Perfeito. Bom, ministro, de minha parte, gostaria de agradecer, convidar o senhor para participar mais vezes, porque, sobretudo agora, nós precisamos fazer aqui com a nossa atividade, entrevistar o senhor mais vezes, para que o senhor fale mais de saúde, avaliando, enfim, aquilo que esse governo vai fazer, porque já está fazendo isso. Então, é preciso ter uma opinião qualificada, mostrando que o caminho que eventualmente o governo tomar não é o correto, ou se é correto, enfim, fazendo o balanço das atividades para apontar caminhos, realmente, porque eu acredito que a oposição recebe também uma delegação do eleitor. 47 milhões de pessoas votaram no Haddad, que era o candidato do Lula. Essa que é a verdade. Poucos países do mundo têm uma população desse tamanho. É muita gente que rejeitou governo, e rejeitou de maneira muito firme, muita gente, formadores de opinião, pessoas que então vai precisar, e aí eu convido o senhor para participar mais vezes com a gente, nós temos aqui uma audiência muito crescente, justamente por essa demanda que eu sei que a população está tendo, estamos com 3 milhões de acessos todos os dias no nosso site, que é o Diário do Centro do Mundo, então tem hoje uma demanda grande, e o senhor é uma pessoa muito qualificada, realmente eu conheço o seu trabalho e gostaria que, conheço a sua história, respeito muito a sua história, e pediria que o senhor viesse mais vezes aqui e conversasse com a gente. Ali, hoje em dia, a tecnologia possibilita que de qualquer lugar o senhor possa falar e dar, enfim, apontar caminhos, iluminar um pouco esse Brasil que está caminhando para tempos muito difíceis, já está em tempos muito difíceis, assim, numa escuridão. Então eu digo o seguinte, a ignorância é a ausência de luz. A gente precisa combater a ignorância com conhecimento, com luz, enfim. Quem tem a história que o senhor tem, a contribuição que já deu, eu acho que e tem dado, agora como deputado federal, tem muito a dizer, e eu tenho certeza de que o público gostaria sempre de ouvir o senhor, e eu
convido que o senhor venha mais vezes, participe mais vezes aqui do nosso canal, do nosso programa, do site, enfim, para a gente fazer, dar caminho, mostrar informação. O senhor tem informação, a gente é um veículo, a gente pergunta e o senhor informa aí as pessoas, porque as pessoas só têm a ganhar com isso. Muito obrigado, Joaquim, obrigado a todos. Contem comigo, viu? Contem comigo aí para a gente poder enfrentar juntos aí, com muito diálogo, muita interação, muito respeito ao trabalho de vocês também, a atuação de vocês e todos aqueles que os seguem, para a gente poder enfrentar esses momentos difíceis, eu acho que não vamos enfrentar no nosso país. Um grande abraço, viu? Contem comigo. Muito obrigado. Ministro. Lembrando todo mundo, por favor, assinem o canal, ativem o sininho, isso é muito importante. Queria agradecer ao ministro que atendeu a gente prontamente hoje. Um dia, como ele mesmo disse, é um dia difícil, é um dia que a gente vai ter que se unir, vamos ter que resistir. Enfim, fica o convite para futuros programas. A gente está com a nossa programação aí bombando à noite, de manhã e de tarde. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Valeu, Luiz. Obrigado. Até mais.